Estamos começando hoje o terceiro evento do projeto Inclusão de Todos, é responsabilidade de cada um, né? Uma parceria entre a Comissão de Acessibilidade do Centro Universitário Arthur Saerp Neto e Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase, e a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu vou iniciar aqui, né, me apresentando. Meu nome é Ana Carolina. Para quem já esteve com a gente nos 2 eventos anteriores, né, eu sou membro da Comissão de Acessibilidade da Unifase e também faço parte da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, preto, estou usando fones de ouvido, estou com uma camisa azul marinho e um blazerzinho listrado, branco e azul. Esse terceiro evento, né, do projeto, a gente vai hoje tratar do tema da esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. E por que a gente vai falar sobre esse tema hoje? No dia 21 de junho, né, foi o Dia Nacional da Luta contra o ELA. E essa data foi instituída em 2017 aqui no Brasil, né? E isso motivou a comissão, as 2 comissões, né, que criaram esse projeto, para que hoje a gente estivesse trazendo esse tema para ser falado. E essa temática, para a gente, para as comissões, é uma temática muito importante, né? Nós queremos que tenha visibilidade esse dia. O tema das doenças raras, né? É uma questão importante que a gente precisa estar falando. E o ELA é uma doença rara. Então, a gente quer também estar colaborando com um trabalho de conscientização sobre a importância de se garantir qualidade de vida para a pessoa com ELA. A gente acha que fazendo esse evento, trabalhando um pouquinho desse tema, trazendo pessoas para falar sobre esse tema, talvez a gente possa estar contribuindo um pouquinho com as pessoas que têm ELA, com os seus familiares, para que a gente dê visibilidade ao tema. Agora hoje a gente tem 3 convidados para estar contribuindo aqui sobre a temática, né? Um desses convidados um desses convidados é da casa, da Unifase, é um docente da Unifase, o Dr. Gilberto. Temos a Melissa, que aí tem um projeto incrível para compartilhar com vocês, e também o Dr. Geraldo Nogueira, que é da comissão da OAB. Eu queria agradecer a todos os presentes, corpo técnico administrativo, a diretoria da Unifase, a doutora Maria Isabel, o doutor Paulo César, que estão aqui presentes, os docentes, os estudantes, especialmente os de licenciatura da enfermagem, que eu sei que os professores vêm motivando eles a estarem nesses nossos eventos, e todos os demais, e principalmente os nossos palestrantes de hoje. Bom, eu vou começar agora, então, falando para vocês, passando a palavra para a Melissa Julie, né, que vai poder estar contando um pouquinho para vocês da história dela. A Melissa, ela é criadora e idealizadora do projeto Respire e Inspire-se e facilitadora de trajetória sistêmica. Melissa. Boa tarde, pessoal. Vocês podem me chamar de Mel. Vou colocar um vídeo para vocês. Oi, Melissa, mas todos me chamam de Mel. Eu tenho 21 anos e sou portadora de uma doença neurodegenerativa e tomo porque aquilo havia acontecido comigo, eu tão nova e já estava naquela situação. Foi quando eu mudei a pergunta e fiz para mim, para quê? Para que isso tudo? Tem um propósito, tem um motivo. E foi quando eu decidi, não, eu vou viver um dia de cada vez, vencendo cada vez mais os meus limites, vivendo da melhor maneira possível. Então, vou pedir para você, então, começar contando um pouquinho da sua história para a gente. Vou contar para vocês como começou a doença e uma das maiores curiosidades que as pessoas têm ao me ver. Quando eu tinha 18 anos, estava no pré-vestibular, me preparando para passar em medicina. Nesse período, comecei a ter dificuldades para escrever, levantar um copo com água, dava tremores nas mãos, vivia deixando as coisas cair, porém fui ignorando os sintomas, pois estava com foco no vestibular, e com o passar do tempo comecei a ter dificuldade para andar, levei até um tombo na hora do intervalo.
Lembro que meus amigos acharam muito estranho o modo como eu caí no chão. Com isso, os sintomas foram piorando. Tinha cada vez mais dificuldade em braço direito e muita dificuldade para andar. Passei a precisar andar acompanhada. Então começou a dificuldade em fechar o diagnóstico, uma maratona de médicos e exames. A princípio fui ortopedista, na verdade passei por 4 ortopedistas, até que o último disse que era neurológico o que eu tinha. Nisso passou um ano, até que fui ao neurologista e começou uma bateria de exames. Eu já não conseguia andar, fui para a emergência e lá foram feitos mais exames. Começou a fase de descartar as possíveis doenças. Acabei tendo alta do hospital. Já sai numa cadeira de rodas, devido à fraqueza nas pernas e à falta da eletroneuromiografia, até que então chegou a diagnóstico esclerose lateral amiotrófica ela. Meu mundo caiu literalmente. Mas eu tinha 2 opções: ou eu morria de tanto chorar e me entregava para a doença, ou eu vivia intensamente, um dia de cada vez, fazendo a minha vida ter um propósito. Verdadeiramente, transformei o veneno em antídoto. Mel, obrigada por compartilhar a sua história. Eu vou te pedir, então, para agora você continuar essa história, porque a gente sabe que ela não parou aí, né? Vem aí um projeto incrível, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Foi desse momento que nasceu o projeto, através da minha luta diária e a vontade de ajudar ao próximo. Através disso, ter mais qualidade de vida, pois é uma doença muito cara e se tem muita dificuldade em conseguir tratamento dos aparelhos necessários no decorrer da doença. Apesar de na literatura jurídica se tenha direito ao tratamento e aparelhos, na realidade é bem diferente. Como foi o caso de alguns amigos meus que morreram no mês passado por falta de recursos, o caso do meu amigo Ismael que faleceu, a mãe dele chamou Sam e não chegou a tempo. Ele precisava, talvez, só talvez ele não tivesse morrido. O projeto Respire e Inspire-se consiste em mudar o mindset das pessoas em gratidão ao simples fato de respirar, empatia para com o próximo e também através de venda de blusas, canecas e outros produtos que ajudam no meu tratamento diário e também uma parceria com o Banco de Cadeira de Rodas Rota em São João de Meriti. Coloco latões em pontos de arrecadação de alguns bichos, como tampinhas, lacres e cartelas de remédio para doar cadeiras de rodas, alguns utensílios médicos para quem precisa. E o projeto também leva conscientização para as pessoas com doenças raras e diferença das doenças raras e da deficiência. Sei que meu projeto está no início, ainda precisa de mais engajamentos das pessoas, para outros igual a mim não passe por algumas experiências que eu passei. Bom, Mel, então, assim, eu vou pedir para você contar agora um pouquinho sobre essas experiências ruins que você teve, porque eu acho que a gente precisa sair daqui hoje, depois de ouvir algumas dessas experiências, refletindo, né, sobre isso. Como meu exemplo, fui convidada para uma campanha de Dia dos Namorados. Tinha uma parte da seleção onde a moça chegou para minha pessoa e disse que eu era muito bonita, mas se eu podia tirar a máscara para fazer a cena do comercial, pelo menos 5 minutos, sendo que se eu tirar não consigo respirar. Esse foi uma das inúmeras situações que já passei. Se eu fosse contar tudo, daria um livro sobre situações constrangedoras e inimagináveis. E também uma das maiores dores da minha vida é eu ter passado em medicina e não poder cursar devido à falta de acessibilidade. Não quero nem mais divulgar. E um fato, logo no início, que acabou tirando os recursos que eu tinha. Meus pais trabalhavam, minha mãe tinha um bufete e quando começou os primeiros sintomas, eu não tinha o diagnóstico fechado. Os clientes que já tinham contratado bufete para festas ficaram alegando que minha mãe não era capaz de entregar a festa, pois eu já estava na cadeira de rodas. Daí começou os cancelamentos dos contratos. Com isso, acabou tendo que fechar a loja e acabou o bufete. Além da dor da doença, minha família precisou se reinventar para custear todo o tratamento e precisou fazer também vaquinha e campanhas de arrecadação para compras, remédios, cadeira de rodas e outras coisas. E
também quero dividir com vocês um relato da única coisa que eu ganhei pelos depois da magia do respirador automático, mais pesada que uma bateria de carro. Acabei de criar uma campanha de arrecadação para a compra de uma bateria portátil, que não é fácil de ser encontrada e tem um custo alto, sem falar ainda da equipe multidisciplinar que era para ter, logo após o diagnóstico, como fisioterapia neuromuscular, fonoaudiólogo especializado em ela, nutricionista, terapeuta ocupacional, neurologista e pneumologista, que na realidade não se consegue. Eu me sinto grata a Deus e às pessoas que contribuem sempre comprando algum produto da minha campanha, ou até mesmo doação voluntária. Hoje estou aqui participando dessa palestra, graças a essas pessoas que me doaram um notebook e o Topic é um equipamento que lê através dos meus olhos e transmite a voz robótica. Mas a minha luta é de instituições não governamentais que estão aí divulgando ela, a fim de levantar mais apoiadores da nossa luta diária. Mel, obrigada. A sua história é incrível, o seu projeto é incrível, ele inspira. Eu, desde a semana passada, quando comecei, a gente começou a se falar pelo WhatsApp, você já me inspirou. E eu tenho certeza que hoje já inspirou também muita gente hoje aqui. Tem alguns pontos que eu queria ressaltar aqui da fala da Mel, que eu acho muito importante a gente levar hoje aqui para reflexão, que são, ela tem uma doença, mas ela quer qualidade de vida. Então, alguns fatos que ela relata demonstram que nem sempre o que a gente acha que a gente está dando ali, que vai possibilitar um acesso, de fato, permite esse acesso efetivo. Então, uma bateria que é para a saúde dela, né? Mas que é mais pesada do que uma bateria de carro, impossibilita que ela tenha autonomia, que ela possa circular, né? Andar dentro da casa dela, estar indo de um lugar para o outro. Então, na verdade, essa bateria talvez não seja, né, o adequado. A acessibilidade que a gente tanto fala, né, arquitetônica, isso impediu que ela começasse um curso de medicina, que era o sonho dela. Então, acho que são fatos que ela traz que a gente tem que refletir e pensar o quanto é importante a gente estar trabalhando a inclusão de todos, que é o objetivo desses eventos e desse projeto de parceria da Unifase com a comissão da OAB. Mel, eu queria te agradecer muito por você compartilhar a sua história com a gente e queria agora também começar aqui a passar a palavra para o doutor Geraldo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, ou se a gente já pode dar continuidade ao evento. Quero agradecer o convite de estar contando a minha história e divulgando a esclerose lateral amiotrófica. Quero deixar uma pergunta para vocês. O que inspira vocês todos os dias? Sim, com certeza. Vamos sair daqui hoje refletindo e pensando nisso daí, o que nos inspira, né? Obrigada, Mel. Eu vou agora apresentar aqui o doutor Geraldo Nogueira. Ele é graduado pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, pós-graduado em Magistério Superior em Direito pela Universidade Estácio de Sá, possui doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, é advogado militante na área do direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, direito da pessoa com deficiência, em caráter contencioso e preventivo, é presidente de honra da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, é vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB da Barra, é membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi membro do Conselho Pleno da OAB, fundador e presidente e vice-presidente das Comissões dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio e Empreendedorismo Jurídico da Barra, subsecretário da Pessoa com Deficiência do Trabalho do município do Estado do Rio de Janeiro e fundador e diretor jurídico do Conselho Nacional de Centros de Vida Independente. Doutor Geraldo, obrigada pela sua presença e eu queria passar a palavra para o senhor para você poder falar um pouquinho da legislação da nossa Lei Brasileira de Inclusão e desses conceitos aí de acessibilidade, de inclusão, para a gente poder dar continuidade aqui no nosso evento.
Oi, Ana Carolina. Primeiramente, eu queria cumprimentar todos, cumprimentar a Unifaz, né, e a Comissão de Acessibilidade da Universidade e também a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB pela realização desse importante evento, né, que conscientiza as pessoas para essa diversidade humana, né, que são as deficiências, as doenças raras, né, e outras diversidades que o ser humano tem. Então, acho que quando uma universidade se envolve com esse propósito, nos alimenta muito a esperança, né, de um mundo cada vez melhor. Feito isso, eu queria também fazer aqui uma descrição minha, né? Eu sou um homem branco, estou usando óculos, tenho os cabelos grisalhos, estou aqui com uma blusa vinho, né, por causa do friozinho no Rio hoje, e estou aqui numa sala, atrás de mim tem alguns quadros bem carioca, né? Ali o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Estou aqui num escritório. E é isso. Então, vamos lá falar um pouco de legislação, né? E queria cumprimentar também a todos que nos acompanham aqui, formando essa bancada, né? A todos da universidade que estão aqui acompanhando, meu presidente lá da comissão, o Caio Souza, que também nos acompanha, e a Melissa, assim, eu achei sensacional o vídeo dela, muito legal, um videozinho curto, mas passa uma mensagem muito positiva, de muito bom astral, né? Uma mensagem para cima, né? Muito legal, ela sempre sorrindo, ela é muito linda. Eu gostei muito de ver o vídeo dela e de ouvir a fala dela aí sobre o tema, né? Olha, falar sobre direitos, né, é sempre aí a nossa pauta, né? A gente que é do mundo jurídico, a gente está sempre falando desse tema. Ah, falar de deficiências e de doenças raras são coisas bastante próximas, porque as doenças raras, não só doenças raras, mas mesmo doenças crônicas, levam muito, né, a sequelas que levam às deficiências, né? Então, assim, a pessoa tem uma doença rara, mas num determinado momento, a evolução dessa doença ou de uma doença crônica pode levar a uma deficiência. Eu vou dar um exemplo de uma doença crônica muito comum, por exemplo, o diabetes, né? Às vezes a pessoa, por ter uma diabetes muito avançado, ela pode perder, por exemplo, um membro, ter uma amputação de perna, por exemplo, ou perder a visão. Aí ela vai se tornar uma pessoa com deficiência física, no caso da perda de membro, né? Porque o conceito de deficiência física é imobilidade ou falta de membro, ou parte de membro, ou pode ter uma deficiência visual, né? Ou uma cegueira perdendo a visão. Então, veja bem que são conceitos que estão muito próximos, né? E caminham paralelamente. Qual a importância disso? A importância é que as pessoas com deficiência hoje têm uma legislação muito complexa. E entrando já no tema da legislação, a gente tem uma legislação muito complexa que em 2004 foi reconhecido pela ONU como sendo a legislação mais inclusiva das Américas, né? O Brasil tendo a legislação voltada para a inclusão de pessoas com deficiência, a melhor legislação das Américas. E por que isso? Porque nós temos uma legislação muito bem trabalhada assim, em todas as áreas, né, em todas as suas esferas, inclusive municipal, estaduais, né, municipais, estaduais e federal. E o Brasil também é consignatário de vários documentos internacionais que também citam a deficiência. E esse último documento, que todos sabem, foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção que a ONU instituiu em 2006, o Brasil foi signatário dessa convenção. Ela entra no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, então o texto desta convenção hoje é como se fosse parte da nossa Constituição Federal. E essa convenção, ela inovou, né? Depois no Brasil, ela teve o acompanhamento de uma lei que tratou de boa parte, vamos dizer assim, de regulamentar, inclusive, alguns artigos da convenção, e fortalecer a convenção dentro do Brasil, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei
que é a Lei 13.146, de 2015, ela instituiu um conceito novo que foi adotado pela Convenção. No caso dos países de língua portuguesa, foi adotado o conceito de pessoa com deficiência. Essa é a terminologia correta para a área das deficiências, pessoas com deficiência, né? E aí a Lei Brasileira de Inclusão trouxe esse conceito numa vertente nova, né? A gente teve, assim, a gente pode dizer que nessa área de pessoas com deficiência, que a gente percebe, por exemplo, que no caso da própria Melissa, né, a gente vê que ela é usuária de cadeira de rodas, quer dizer, ela já adquiriu também essa condição. E eu dizia qual a importância da gente identificar isso, né? É porque, como a nossa legislação de pessoas com deficiência é uma legislação mais complexa e adota vários direitos, né, e em alguns momentos até benefícios, é importante que as pessoas com doenças raras e com doenças crônicas saibam identificar quando adquirir uma deficiência por uma sequela da doença, né? E qual o benefício que ela teria, ou qual amparo da lei ela teria por ter atingido esse conceito, né? E aí por isso que eu estou falando desse conceito da Lei Brasileira de Inclusão. Então, voltando para esse conceito, eu dizia que ele fez vamos dizer assim, um marco histórico no nosso país, não só no país, mas em boa parte do mundo, porque nós, até o advento da Lei Brasileira de Inclusão, 2015, veja bem, que é recente, nós estamos falando de 5, 6 anos, né? O conceito da deficiência era um conceito médico, ou seja, eu, por exemplo, sou usuário de cadeiras de rodas também. Acabei, na minha descrição aqui, não falei da cadeira de rodas, até porque ela não está aparecendo no vídeo, né? Mas eu sou usuário de cadeira de rodas. Eu sofri um acidente de carro em 1990, né? E fiquei paraplégico. Nessa época, inclusive, eu era uma pessoa que tinha uma atividade, que era uma atividade que é muito, vamos dizer assim, você precisa de uma aptidão física muito plena, né, para poder exercer a função, porque eu era policial federal nessa época, né? Então, eu me tornei paraplégico, acabei me dedicando ao direito e acabei me especializando também em direito das pessoas, no direito das pessoas com deficiência, juntamente aí com o meu colega aí, Dr. Caio Souza, que também é um especialista no assunto. Mas o conceito, eu disse que ele era até ao advento da lei um conceito médico, ou seja, no meu caso, que sou cadeirante, né, qual é a minha deficiência? A deficiência física, imobilidade de membros. Então, eu tenho uma deficiência física. Qual a minha incapacidade? Não deambular. Deambular é um termo médico, né, usado para você andar com as próprias pernas. E por que eu usei esse termo? Porque eu ando de cadeira de rodas, ando de carro, ando de avião, ando de várias formas, mas eu não deambulo, eu não ando com as minhas próprias pernas. Então, essa é a minha incapacidade, ponto. Né? Até porque tem isso também, porque no imaginário social, a deficiência, né, a imagem da deficiência, ela ultrapassa, às vezes, esse ponto, né, da nossa incapacidade. E, muitas das vezes, a sociedade imagina que a gente tem uma incapacidade total por ter uma deficiência. Né? No meu caso, a minha deficiência a minha incapacidade é só de deambulação. Né? Quer dizer, eu não ando com as próprias pernas. E agora, por eu ter uma incapacidade de deambulação, né, eu tenho uma paraplegia, para a medicina, eu sou sempre uma pessoa com deficiência e com paraplegia. Né? Eu sou um deficiente físico a todo momento. Então, antes da lei, nós tínhamos esse conceito. Então, a pessoa com deficiência, a todo momento, ela era uma pessoa com deficiência. Com o advento da lei, a lei mudou essa conceituação para um conceito social, não mais médico. Ou seja, você é uma pessoa com deficiência na medida de sua interação com o meio onde você está. Né? Então, eu vou até ler rapidinho, só para vocês ter uma ideia, quem nunca teve contato com a lei, eu vou ler aqui rapidinho um artigo 2º que traz o conceito da lei. Ele diz assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, que é o meu caso, né? Natureza mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, veja bem, então, esse ponto, né, quando a lei diz isso, né, que em interação, né, quer dizer, é aquela pessoa que tem um impedimento físico, intelectual, mental ou sensorial, em interação com uma ou mais barreiras. Então, isso é que mudou. Então, a gente só se torna deficiente quando você encontra uma barreira social. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu, juntamente com uma pessoa sem deficiência, Ana Carolina, nós estamos indo, Ana Carolina, andando por uma calçada. E aí, estamos lá, tranquilo, batendo papo, e vamos, a calçada é plana, a gente chega na esquina, tem rampa, eu estou sem deficiência, estou em igualdade de condições com você. Aí nós vamos almoçar num restaurante. Quando a gente chega, o restaurante tem uma escadaria na porta. Você consegue entrar e eu não consigo. Então, nesse momento, eu me torno uma pessoa com deficiência e passo a obter a proteção da lei, por conta desse impedimento que eu tive, não por minha causa ou por causa da deficiência física que eu tenho, mas por causa da barreira social que eu encontrei. Então, é nesse momento que a pessoa passa a ter deficiência, no momento da barreira. Então, veja que isso muda muita coisa. Primeiro, tira, né, da pessoa com deficiência o peso dela estar sempre com uma deficiência e ser responsável por essa deficiência ou pela falta de acesso, né, ou de acessibilidade. Então, isso migra agora, essa responsabilidade, a partir da lei, para a sociedade. Então, quando você encontra uma barreira, você se torna uma pessoa com deficiência não pela sua diversidade, pela sua diferença, mas pela falta de acessibilidade do meio. Então, a responsabilidade passa a ser daquele local, né? Ou seja, da sociedade, de prover a acessibilidade. Então, esse foi um conceito, assim, foi uma mudança bastante importante que a sociedade brasileira caminhou para isso bem recentemente. E agora, falando, né, já que eu falei de conceito, eu queria falar também assim um pouco da forma que a sociedade fala muito, assim, usa muito leigamente algumas falas, né, sobre deficiência. Falar pessoa especial, né, tem necessidades especiais, portador de deficiência. São várias terminologias que são inadequadas, porque hoje a lei trouxe, né, na língua portuguesa, não foi só para o Brasil, mas na língua portuguesa, a terminologia, isso foi internacional, foi uma discussão feita pela ONU, né? A terminologia pessoas com deficiência. Agora, vamos supor que a pessoa diga lá com necessidades especiais. Existe essa terminologia? Existe. No entanto, essa terminologia, pessoas com necessidades especiais, é um grupo muito maior do que pessoas com deficiência. Então, vamos imaginar um grande guarda-chuva, chamado pessoas com necessidades especiais. Quais os grupos estariam dependurados embaixo desse guarda-chuva? Estariam pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, pessoas com doenças crônicas, idosos, gestantes, crianças de colo, obesos, deficiências temporárias, pessoas que acidentaram, estão com gesso na perna. Então, vai um grupo enorme de pessoas que teriam necessidades especiais para determinada situação. Então, pessoas com necessidades especiais existem? Existem. Pessoas com deficiência estão dentro desse grupo? Estão. Mas se referir a pessoa com deficiência como se a deficiência fosse esse conceito, é errado, né? Quer dizer, a deficiência está contida em necessidades especiais, né? Mas necessidades especiais é muito maior do que só pessoa com deficiência. Então, quando nós queremos nos referir somente a pessoas com deficiência, nós usamos essa expressão ou essa
nomenclatura ou essa terminologia pessoas com deficiência, né? E não com necessidades especiais. Se eu disser pessoas com necessidades especiais, eu estou me referindo a todos esses grupos juntos, né? Um exemplo disso, quando a gente embarca, por exemplo, vai embarcar numa aeronave, né? Vai fazer um voo, quando a gente chega, logo a comissária ou o comissário chama lá, vamos começar o embarque. Primeiro, se dirigam à frente as pessoas com necessidades especiais, gestantes, criança de colo, pessoa com deficiências, idosos, quer dizer, exatamente chamando aqueles segmentos que fazem parte desse grupo, né? Agora, necessidades, doenças raras, né? O que a gente percebe é que o grande número de doenças raras hoje, elas acabam tendo sequela de deficiência, né? Que levam à deficiência. A gente percebe isso nitidamente. Aliás, o conceito, né, de doença rara hoje, né, há uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 199 de 2014, se não me falha a memória, que estabeleceu que é considerada uma doença rara, né, quando essa doença atinge 65 pessoas, até 65 pessoas, em 100 mil pessoas, né? Ou 1,3 em cada 2.000 pessoas, né? Estima-se também que hoje no Brasil, ou melhor, no mundo, né, tem aí em torno de 6 a 8 mil tipos, né, de doenças raras. E no Brasil hoje se estima aí um número de pessoas com doença rara em torno de 13 milhões de pessoas. É um número muito expressivo, né? No mundo seria em torno aí de uns 300 milhões de pessoas com doenças raras. Veja bem que o número de pessoas com doença rara é próximo ao número de pessoas com deficiência, porque o Brasil hoje, de doenças realmente assim com alguma incapacidade mais severa, o Brasil tem em torno de 13 milhões de pessoas. Foi feito o censo de 2010, esse censo tinha apurado 23, alguma coisa lá, 23,9, se não me engano, da população brasileira teria uma deficiência, né? Só que o censo de 2010, a pergunta que os censeadores fizeram, ela foi muito aberta, né? A pessoa chegava na casa e perguntava o seguinte: tem alguém que mora na casa, tem alguma dificuldade de enxergar? Tem alguma dificuldade de andar, de ouvir? Então, todas as pessoas que têm alguma dificuldade de enxergar, inclusive eu, né? Estou usando óculos aqui, todos os colegas que estão aqui usando óculos teriam alguma dificuldade de enxergar, o recenseador anotava lá como deficiência visual, né? Então, isso explodiu o número de pessoas com deficiência. Agora, você me perguntaria, mas isso não é uma deficiência? É, né? Deficiência, por exemplo, a pessoa perdeu o dedo mindinho. Eu não estou falando de ninguém especificamente, não, tá? Que a gente tem uma figura pública sem um dedo mindinho muito conhecida, né? Mas a pessoa perdeu um dedo mindinho. É uma pessoa com deficiência? É, com deficiência física. Perda de membro ou parte de membro. Agora, essa deficiência leva a ter algum benefício, a ter alguma proteção da lei? Aí isso que tem que ser avaliado, né? Então, assim, tem deficiências que são tão leves, igual essa deficiência. É uma deficiência visual, você precisar de um óculos? É. Né? Uma deficiência, no meu caso, é uma deficiência por cansaço da musculatura, por causa da idade, né? Então, passei a ter uma dificuldade de enxergar de perto, né? Se não me engano, eu acho que isso é hipermetropia, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que é. E aí você tem que usar um óculos, mas não chega a ser uma deficiência considerada clássica, né, para gerar algum benefício ou proteção da lei, né? Então tem essas diferenças, né? Mas hoje um grupo de Washington, recentemente em 2018, instituído pela ONU, um grupo de estatísticos fizeram uma forma, né, criaram uma forma de contar pessoas com deficiência. E o IBGE aplicou esse censo de 2010 em cima dessa nova tabela, né, essa nova tabela instituída por esse chamado Grupo de Washington, e chegou a um número de 6,7, me parece, por cento da população teria uma deficiência grave, né, uma deficiência
como eu, por exemplo, de não andar, ser cadeirante, né, de uma pessoa que efetivamente não enxerga, precisa realmente de algum recurso tecnológico de ajuda para isso, né, uma pessoa que precisa de um aparelho, sem aquele aparelho não ouve. Então, chegou esse número, o que dá aproximadamente também 13 milhões de pessoas. Vai dar aí 12 milhões, vírgula, alguma coisa de brasileiros com essa deficiência mais severa, né? Então, veja bem que os números estão próximos, né, de doença rara e de deficiência, né? Eu estou aqui monitorando meu horário, já cheguei aqui em cima do horário. Então, eu vou terminando aqui e aí a gente fica, né, para as conclusões dessa conversa ou das perguntas, né, e deixando aí só essa mensagem, né, de que uma doença rara, muitas das vezes, leva a uma deficiência. Então, é importante que as famílias, né, que tenham membros com doenças raras e as pessoas que têm doença rara procurem se apropriar do conhecimento dessa legislação, até para ver os benefícios que ela tem, né, o que ela pode procurar de proteção da lei e de benefícios que melhore a vida dela, traga mais conforto, né, uma reabilitação melhor, né, uma autonomia melhor na sua vida, né, e uma inclusão social também mais apropriada. É isso. Muito obrigado. Vamos lá, Ana Carolina, eu te devolvo a palavra. Doutor Geraldo, muito obrigada. É sempre muito enriquecedor ouvir o senhor falar, aprendo muito com o senhor. Acho que a gente falar de barreira, né, é muito importante mesmo, porque são elas que impedem, então, essa inclusão social. E hoje a gente vê aí a Mel participando da palestra, palestrando aqui, né, contribuindo muito, e ela está ali usando o TOB, né, não sei se fala TOB, acho que é TOB o nome, o programa que ela está usando, o aparelho, que está possibilitando ela de estar aqui, ter acessibilidade, a acessibilidade tecnológica permite que ela esteja trazendo as contribuições dela, e eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para o doutor Gilberto Senechal. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, residência médica em Neurologia pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, mestrado em Epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social, na UERJ, e é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Unifaz. Professor Gilberto, vou pedir para o senhor falar um pouquinho aí sobre doença rara, sobre o ELA, trazer aí para quem nunca, talvez nem tenha ouvido falar da doença, para depois a gente abrir aí para as perguntas e para os comentários. Obrigada, doutor Gilberto. Estava desativado. Agora vamos lá. Bem, então, boa tarde, gente. Obrigado pelo convite inicialmente. Boa tarde, inicialmente, a Ana Carolina, ela como representante de toda a comunidade que está participando. Seguindo, né, o que tem feito a descrição geral, eu sou um homem branco aí na faixa dos 50 anos, de óculos, com o cabelo começando a grisalhar, jogado para trás, estou com uma suéter de lã meio acinzentada. Com uma varanda aqui, uma janela e tal, na janelinha do Zoom. E, antes de começar efetivamente, né, o conteúdo em si, vale a pena, com certeza, fazer o registro, que tem aquela brincadeira, talvez vocês já devam ter ouvido, que a gente tem que se preocupar em todo dia aprender alguma coisinha. Só nesses 50 minutos que eu estou aqui, eu já estou feito para a semana inteira, porque foi extremamente enriquecedor ouvir inicialmente o depoimento a fala e o depoimento da Mel, né, a gente pode chamar de fala e depoimento, e do Dr. Geraldo. Eu lido um pouco com a questão jurídica, porque eu trabalho no Tribunal de Justiça como médico também, então tenho alguma vivência muito pequena, obviamente, mas foi bastante enriquecedor, assim, coisas que a gente, como médico, acaba se fixando demais no que é biológico, que é necessário, de certa forma, mas acaba perdendo um pouco essa visão, quer dizer, a gente vê um pouco com muita clareza, às vezes, a árvore, mas perde a noção da floresta, né, no geral. Indo, então, para o nosso conteúdo, a dificuldade que eu tive, aí já começando a colocar para vocês, foi até que ponto entrar, quer dizer, falar sobre esclerose lateral amiotrófica dentro de doenças raras e doenças neurológicas relacionadas à acessibilidade. Ok,
Então, até que ponto entrar numa questão mais biológica ou não, sabendo que alguns dos participantes são estudantes da área de saúde, enfermagem, talvez a maioria, né, pelo que eu ouvi falando, talvez alguns médicos junto conosco, e muitas pessoas que trabalham na instituição ou são convidados sem ser da área de saúde. Então, tentei achar um meio termo. Espero que o meio termo seja útil para facilitar a compreensão do fenômeno biológico e integrar isso à questão de acessibilidade de uma forma geral. Para isso, então, vamos compartilhar uma tela que já está... Peraí. Estamos aqui. Então, Estão vendo? Só um minutinho, tá carregando, professor. Tá, é lento um pouquinho, né? Ok. Foi? Quando estiver visível, vocês me avisam. Foi. Tá. Ok. Primeiro, uma ideia bastante geral, né? Aqui, só para começar. Primeiro, uma ideia bastante geral. Algumas coisas são de início biológico, o outro do Dr. Geraldo já diz em relação às doenças raras e a frequência de casos. A gente vai usar a esclerose lateral amiotrófica como, na verdade, um modelo que vai poder nos estender, que vai nos permitir estender esse raciocínio a outras afecções neurológicas de uma forma geral. Então, assim, para começar a descrever, é uma doença do sistema nervoso que compromete principalmente o desempenho motor, quer dizer, movimentos daquele indivíduo. Está incluído entre as doenças consideradas raras, e aí essa conta que o Dr. Geraldo falou, né, 65 pessoas para cada 100 mil, 200 mil, não lembro exatamente, fazendo a continha, dá aproximadamente uma ocorrência de até 1 em cada 1.500 pessoas. Tá? Professor Gilberto. Isso, então, estaria... Professor Gilberto, desculpe interromper, o senhor poderia colocar em tela cheia, por favor? Sim. Obrigada. Fica melhor, você acha? Espera aí. Eu não estou conseguindo ver. Botei para mim em tela cheia. Agora sim. Agora está. Obrigada, perfeito. Tá ótimo. Então, ocorre em 1 até 1.500 pessoas. Várias outras doenças mais conhecidas estão incluídas dentre as doenças raras. Então, doença falciforme, anemia falciforme, que alguns já devem ter ouvido falar, dos não da área de saúde, lúpus eritematoso sistêmico, são outras doenças mais comuns e mais conhecidas do que a esclerose lateral amiotrófica, estão incluídas entre as doenças raras. Especificamente, essa doença surge a cada... Como é que eu... Peraí, deixa eu fazer som mesmo. Às vezes eu não me entendo tão bem com o Zoom, gente, então só um minutinho. Aqui. Especificamente, ela surge no Brasil e no mundo em cada 2 a 3 pessoas, né, uma conta aproximada para cada 100 mil pessoas, quer dizer, isso é raro mesmo, né? E mais comumente ocorre em pessoas acima dos 50 anos. Então, sem entrar novamente demais no fenômeno biológico, só continuando, a gente tem efetivamente uma doença rara e pouco conhecida. Sempre que a gente vai falar de situações que podem ter vamos dizer assim, uma repercussão maior para a pessoa que tem aquela doença ou para a sociedade, vale a pena a gente trazer pessoas públicas que a gente sabe que têm ou tiveram a doença e que, quando a gente humaniza as coisas, né, fica mais fácil de se pensar, e que, mesmo com a doença, tiveram contribuições fenomenais para a sociedade. Eu acho que as pessoas até já sabem do que eu vou falar, né? Stephen Hawking. Stephen Hawking fez o diagnóstico da doença quando ele tinha 20 e poucos anos, não lembro as datas agora aqui exatamente, faleceu aos 70 e poucos anos, quer dizer, conviveu com a doença durante um tempo enorme, fazendo enormes contribuições do ponto de vista de ciência da física, apesar de ter algumas deficiências com todas essas especificidades que o Dr. Geraldo já colocou inicialmente, isso trazer os bloqueios que eram inerentes, né? Isso, vamos dizer assim, fazer emergir os bloqueios que eram inerentes à situação dele. Foi uma pessoa extremamente produtiva, tanto pensando nele como indivíduo, quanto na contribuição para a sociedade de uma forma geral. Então, sempre vale lembrar, né? Alguém que teve esse tipo de
desempenho, né? Falando assim de uma forma geral. Além dele, para aqueles que... então, vou trazer um outro exemplo do Brasil, uma pessoa que, obviamente, não se compara em termos de contribuição quando a gente coloca assim, mas vale até para a gente trazer um tom de mais leveza. Eu não tenho boas recordações por ser um flamenguista praticante, mas para quem gosta de futebol e acompanha já há algum tempo, esse era o Washington, centroavante do Fluminense, o famoso casal 20, porque era ele e o Assis, 2 jogadores do Fluminense. Reclamei muito dele na época. Teve a esclerose lateral amiotrófica, já não está entre nós, mas, enfim, teve uma vida absolutamente produtiva, né, sobre o ponto de vista, obviamente, aí vale a brincadeira, quer dizer, são um outro exemplo de uma pessoa que teve a doença. Então, aqui como um panorama geral. Agora a gente vai entrar um pouquinho, quer dizer, o que eu considero como neurologista que posso acrescentar mais para fazer essa articulação em relação à acessibilidade. Pensando, só teve uma coisa, quando eu aumentei a minha tela, eu perdi um pouco a noção do meu tempo, porque eu estava contando no tempinho ali. Estou falando, tem 10 minutos já? Por aí, né? Não, uns 8. Eu acho que sim, uns 10 minutos. Gislaine, você consegue me confirmar? Quase, eu acho que uns 3 ainda. Imagino uns 8 minutos, pelo que eu vi aqui, mas Isso. posso estar enganado. Exatamente, 7 a 8 minutos. 8 minutos, beleza. O que acontece, o que está acontecendo no corpo de uma pessoa que tem a doença de esclerose lateral amiotrófica? E aí a gente coloca no slide aqui noções básicas de anatomia e fisiologia. Não, pelo amor de Deus, eu não vou entrar em todas aquelas questões de anatomia e fisiologia que a gente estuda, obviamente, com muito mais detalhe, na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, enfim. Mas determinados conceitos de fisiologia, de uma forma geral, ajudam muito as pessoas que não são da área de saúde a entender as dificuldades que as pessoas com esclerose lateral amiotrófica ou outras doenças neurológicas crônicas podem ter. Então, eu me arrisquei a entrar um pouquinho nessas questões anatômico-fisiológicas, muito superficialmente. Depois vale, inclusive, um feedback de vocês se eu fui meio hard demais ou não sei. O que acontece para a gente fazer um movimento? Quer dizer, para que a gente pense em um determinado movimento, vou elevar o meu braço direito, como estou fazendo aqui agora, o que acontece dentro do nosso organismo para que a gente seja capaz de, eu voluntariamente pensar, vou levantar meu braço? Existe uma sequência de comandos voluntários para que isso aconteça. Então, a figura ficou um pouco sombreada, né? Não está lá o ideal, mas imagino que deva para ver. É só eu achar o meu cursor aqui. Ele se perde aqui. A gente está vendo um cérebro que tem um polo anterior, não estou vendo o meu cursor, um polo anterior desse cérebro que está desenhado aqui é o que está perto da mãozinha, estaria na testa dessa pessoa, e o polo posterior desse cérebro, que é a parte que está mais longe dessa grande mão desenhada aí, a parte estaria lá na nuca, por exemplo. Se a gente faz um determinado corte no cérebro da pessoa, bem aqui no meio, vocês não estão vendo o cursor, né? Eu não estou vendo. Não, professor, porque está em tela cheia. Pois é. Se eu mostrar com o cursor, vai ter que tirar a tela cheia. Eu vou tirar rapidamente, depois eu volto para a tela cheia. Se eu tirar a tela cheia, vocês deixam de ver os slides? Não. Vamos experimentar. Não? Vocês continuam vendo? Continuamos. Os slides? Sim. Então tá. Eu vou botar onde tem desenhos, eu vou usar o cursor, depois eu volto para a tela cheia. Esse aqui é o cérebro de uma pessoa, isso aqui seria a parte do cérebro que estaria na testa da pessoa, e essa parte aqui do cérebro estaria lá na nuca. Se a gente parte esse cérebro de uma pessoa aqui, existe uma determinada parte do cérebro, na qual cada áreazinha do cérebro é responsável por promover uma parte do outro lado do corpo. Então, suponha que isso aqui seja metade do cérebro da esquerda desse indivíduo, o som está ruim. Sai um comando dessa área para ele mexer a mão direita. Na próxima figura, vai ficar melhor. Apesar de estar pequena, então,
tem uma célula, eu vou usar um conceito biológico, uma célula, um neurônio aqui, no cérebro à direita desse indivíduo, que faz com que ele mexa a mão esquerda. Existem, então, essas células chamadas neurônios aqui no cérebro, que mandam um comando, vou ser bem superficial, que mandam um comando para uma segunda célula. Então, é como se aqui em cima eu dissesse, vou mexer a minha mão esquerda. Aí faz o comando para esse outro nervinho aqui, que é quem efetivamente vai fazer o estímulo no músculo, que faz com que eu seja capaz de fazer isso aqui, por exemplo. Ou se fosse no braço, para eu elevar meu braço. Ou seja, existe uma sequência de estruturas para que, no fim das contas, o indivíduo seja capaz de fazer o movimento. Aonde que eu quero chegar? Nas pessoas com esclerose lateral amiotrófica, ocorre uma perda de função de algumas dessas células que mandam este comando aqui do cérebro ou de outras dessas células que efetuam diretamente o comando. É como se a gente pensasse aqui, por exemplo, num arco e numa flecha, alguns dos arcos do cérebro deixam de funcionar adequadamente e algumas das que seriam lançadas deixam de ser lançadas. Ou seja, por alguma dessas razões, determinados músculos param de funcionar. Seja porque o cérebro não consegue mandar esse comando adequadamente, seja porque o fio elétrico que chega lá para o músculo funcionar, alguns, né, lógico, não estão funcionando. A ideia biológica, no geral, é essa. Vou voltar para a tela toda. Cadê? Só um minutinho. A ideia geral é essa. E em que ajuda essa ideia geral? Ajuda a gente pensar que vários dos músculos do corpo podem ser afetados nesta doença. Inicialmente, os sintomas tendem a ser, como a Mel colocou muito bem no depoimento dela, fraquezas em membros. Como isso se manifesta? A fraqueza em membro, por exemplo, com uma dificuldade em escrita, exatamente como ela descreveu, uma dificuldade, inicialmente, isso vai evoluindo, né, no mau sentido aí, bem lentamente, dificuldade, por exemplo, em segurar uma coisa com mais força, e na medida em que isso pode ir piorando, acontecem dificuldades em várias outras partes do corpo. Então aqui eu vou ser mais sucinto, porque é só descrever de uma forma geral, para dar uma ideia das múltiplas dificuldades que uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica pode ter, para que a gente consiga, a partir daí, eu não sei se o termo é esse, porque eu não sou exatamente da área, mas disponibilizar o máximo de acessibilidade, vamos dizer assim, o máximo de recursos para essa pessoa se manter fazendo as coisas que quer fazer, né? Vamos dizer assim. Então, na medida em que pode haver dificuldade de movimentos nos membros, nos músculos responsáveis por engolir, deglutição, nos músculos responsáveis pela fala, então a dificuldade na fala, à medida em que existe uma perda de força de membros, pode haver uma dificuldade da marcha. A gente também tem músculos, aí eu botei de uma maneira coloquial aqui, órgãos internos, estou me referindo ao tubo digestivo, por exemplo, essa pessoa pode ter dificuldade, por exemplo, em termos de constipação intestinal, essa pessoa pode ter dificuldade nos movimentos do intestino, vamos dizer assim, e quando a gente pensa nos músculos, por exemplo, membros, pode ter dificuldade respiratória também. A ideia aqui não é ficar trazendo todos os pequenos detalhes em relação ao quadro clínico de esclerose lateral amiotrófica de uma forma geral, mas é mostrar que existe uma nem vou entrar muito na questão de dor aqui, porque vai se perder no meio de um raciocínio que é mais importante, na medida em que uma pessoa com a doença pode ter várias dificuldades, como essa, ou não, como algumas dessas ou não, o suporte da qual ela precisa vai ser tremendamente variável de pessoa para pessoa. Ou seja, voltando só uma vez aqui, ou seja, a gente não pode, pensa assim em suportes, recursos e acessibilidade de uma forma geral, sim, mas tremendamente individualizado. Rapidamente, como que se faz o diagnóstico? A gente precisa,
como novamente o Mel falou, existe uma bateria de exames que muitas vezes são feitos basicamente para excluir outras doenças que podem causar sintomas semelhantes, só para dar uma ideia muito geral sobre isso. E existe um tratamento, sim, a gente fala no tratamento farmacológico, no Brasil a gente tem uma droga chamada Riluzole, não está disponível ainda para a gente, não parece ser nenhum grande, um enorme benefício, mas tem uma outra droga chamada Edaravone, tem várias terapias em ensaios clínicos, agora o termo ensaios clínicos, né, com a Covid ficou mais falado, várias terapias que estão em estudos, mas o mais importante para a gente é pensar, se estamos num evento sobre acessibilidade, pensar nas terapias não farmacológicas. E aí, para reforçar essas terapias não farmacológicas, mais uma vez, a gente volta a quais são os sintomas. E aí, reforçando o que eu tinha acabado de falar, na medida em que pode haver dificuldade do paciente em várias funções diferentes, esse cuidado que tem que ser colocado aplica-se a várias destas condições. O que eu quero dizer é que é extremamente individualizado. Cada pessoa com uma deficiência, seja um portador de esclerose lateral amiotrófica, seja com outras doenças neurológicas, como num traumatismo raquimedular, por exemplo, como aconteceu com o Dr. Geraldo, esse cuidado deve ser individualizado. Tá? E, além do individualizado, talvez até mais importante do que isso, vamos colocar assim, a gente tem vários aspectos, quando a gente não fala em medicamento, né? A ideia não é ficar falando de medicação. Na medida em que podem existir dificuldades respiratórias, existe um suporte respiratório a ser colocado. Existe uma abordagem nutricional, fisioterapia motora, pensar em saúde mental para essas pessoas, pensar em alimentação. É um aspecto que sempre vale a pena lembrar. Quando a gente está tratando de uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, é fundamental uma equipe multidisciplinar, absolutamente fundamental. A gente, como médico, óbvio, tem uma noção da doença, tem que ser feito isso e tal, isso aqui, mas na medida em que esses aspectos mais gerais em termos de deficiências que a pessoa com esclerose lateral amiotrófica pode ter, é importante. Acarreta, às vezes, uma deficiência significativa no seu dia a dia. É tremendamente individualizado, a equipe multidisciplinar é fundamental para manutenção de qualidade de vida dessas pessoas. Tá? Então, isso aqui tem que ser reforçado tremendamente, equipe multidisciplinar. Tá? E aí, voltando, peraí, deixa eu trazer, essa definição é a da legislação. Não vou ler inteira, não, né? A ideia não é isso. A ideia é pensar que, na medida em que essa definição, como o Dr. Geraldo falou, né, é da Lei Brasileira de Inclusão, acho que no artigo 2 ou 3 lá da lei, como as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, e aí vale a pena a gente ampliar, com qualquer tipo de dificuldade motora de origem neurológica. Por exemplo, alguém que teve um traumatismo medular, alguém que teve uma doença dos nervos periféricos, por exemplo, como diabetes, alguém que teve um acidente vascular encefálico e tem uma fraqueza em um determinado lado corporal. Todas essas condições apresentam semelhanças no sentido de que existe uma dificuldade motora e deve ser individualizada para que a gente permita, aqui, para fazer o link, não vou falar da definição inteira, né? Possibilidade de condição de alcance de espaços mobiliários e equipamentos urbanos, com, enfim, todos os detalhes relacionados à acessibilidade, específicos para a dificuldade que aquela pessoa tem. Tá? Como é que está o tempo? Estou quase acabando aí, tá? Razoável? Razoável? Faltam 5 minutos. Obrigada. Quanto? 5 minutinhos. Ah, então tá, né? Eu vou até ser mais rápido, eu já estou quase acabando. Aquela coisa de não controlar, eu acabei ficando com perdendo um pouquinho o senso. Então, na medida em que a gente determinou, quer dizer, aonde eu queria chegar com toda essa descrição? Na medida em que a gente descreve quais são as alterações biológicas da doença, a gente mostra quais são as possíveis dificuldades que a pessoa com esclerose lateral amiotrófica pode ter. Vai variar tremendamente de pessoa para pessoa. A abordagem multidisciplinar é absolutamente fundamental. E na medida em que é tremendamente variável,
né, tipo de dificuldade ou deficiência que a pessoa vai ter é tremendamente variável, a gente tem que estar permanentemente se lembrando dos vários domínios, né, vamos dizer assim, dos vários tipos de acessibilidade, eu posso usar esse termo, que vai ser pensado especificamente para cada pessoa com a sua dificuldade específica. Então, esses 5 itens, né? Eu juntei 3 aqui em um só, porque se aplicam, talvez, a gente pode pensar neles de uma forma mais junto, articulada, né? Que estão na cartilha da Faculdade de Medicina, que Ana Carolina, eu sou eternamente grato a essa cartilha excelente para a gente orientar o raciocínio em várias situações, né? Aqui no que a gente está falando e na vida de uma forma geral. Uma primeira acessibilidade que não está lá nessa ordem, mas que vale a pena colocar, é a nossa atitude. Nisso, a gente médico, eu não sei os poucos médicos que estavam vendo aí também, se o professor Paulo César, o professor Paulo Sá, não reparei se tinha algum outro médico na história. Eu tenho a impressão, puramente opinião pessoal, assim, né, quem quiser, sinta-se plenamente à vontade de discordar, em que a gente médico muitas vezes peca por isso, por essa acessibilidade atitudinal, a gente fica tão focado em determinado ponto de vista biológico, qual é a doença que o paciente tem, para que a gente possa fazer tudo o que seja possível, e, de certa forma, até tem que ser assim um pouco o nosso foco, mas a gente acaba, muitas vezes, sendo, não é desleixado a palavra, está me faltando, mas talvez não dando a importância efetivamente devida a que a nossa atitude acaba sendo um aspecto primordial e absolutamente fundamental para que uma pessoa com deficiência tenha o máximo de acessibilidade possível. A gente médico talvez não seja tão, no bom sentido, adestrado para isso. Não sei, veio à minha cabeça agora essa ideia. Mas o que é importante é que esse aspecto atitudinal respalda, assim, é a base para tudo que vem à frente, tanto para exercer isso no seu dia a dia, do ponto de vista humano, quanto para quem vai desenvolver um dispositivo para facilitar, por exemplo, a acessibilidade de comunicação ou digital, desde o TOB, né, no exemplo da Mel, TOB ou TOBI, né, não sei, até aspectos informáticos, né, que se aplicam a várias dessas acessibilidades, como bastão para digitação, como aparecem outras coisas, tela de computador que é tátil, né, uma tela sensível ao toque. Todas as pessoas que estão incluídas nesse cuidado e nesse suporte às pessoas com deficiência têm que ter isso absolutamente introjetado dentro de si, tá? Então, eu acho que era isso, gente, que eu ia falar. Assim, não tem muito sentido, na medida em que a ideia era descrever a doença de uma forma geral, não tem sentido ficar citando. Não, arquitetônico e imobiliário, a cartilha já traz isso muito bem, né? Desde as coisas, né? O corrimão, a barra no banheiro, as coisas, né, que são mais diretas, né? Não tem... acho árido e maçante ficar entrando nesse ponto. No nosso caso, que a gente está falando de dificuldade motora, talvez a gente possa, além do que é altitudinal, né, que está respaldando todo o restante, no nosso caso que estamos falando em atividade motora, essa acessibilidade arquitetônica talvez seja a mais importante para o nosso foco de hoje, né? Vamos dizer assim, em termos de mobiliário, elevador, piso e assim por diante. Tá? Então, espero que eu tenha conseguido fazer uma correlação adequada entre o que é o fenômeno biológico em si, com todas as outras doenças neurológicas que podem trazer quadros semelhantes, e o quanto a ideia dessas acessibilidades deveriam estar permanentemente, e a gente está trabalhando para isso, né? Isso aqui é um exemplo, vocês estão trabalhando, quer dizer, nós, a instituição, essencialmente, vocês representando a instituição, trabalhando para isso, para que isso cada vez fique mais introjetado, tá? Em todos nós. É isso aí. Obrigado. Interrompo o compartilhamento e estamos aí. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, professor Gilberto. Foi ótimo. Acho que, para mim, que não sou da área da saúde, eu consegui entender bastante aí, na forma como o senhor explicou, né? Não foi uma fala para médicos, não foi para
específica para profissional da saúde, então eu acho que traz informação sobre o que é a doença para todo mundo, né? Para todo mundo possa entender. E acho que o senhor também colocou uma coisa muito importante. O senhor falou que pensou sobre a acessibilidade atitudinal, né? Enquanto estava se preparando, enfim, enquanto estava falando como médico. E isso eu acho muito interessante, porque eu acho que esse é o objetivo do trabalho da comissão aqui da instituição, desde 2015, é trabalhar principalmente a acessibilidade atitudinal, porque a partir da mudança da nossa forma de pensar, né, a quebra do preconceito, enfim, acho que a partir daí a gente começa, como profissional, a pensar, eu como médico, eu como enfermeiro, eu como advogada, o que eu posso estar fazendo para contribuir, para garantir uma sociedade mais inclusiva, para garantir a acessibilidade. Então, eu acho que essa reflexão é o que a gente quer, que todo mundo saia daqui hoje refletindo sobre isso, inspirado pelo projeto da Mel e refletindo sobre isso. Eu agradeço muito. Eu não sei se o Dr. Caio já está aqui com a gente ainda, ele é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Eu ia passar a palavra para ele poder também estar fazendo alguma contribuição, mas ele tinha tido um imprevisto, eu não sei se ele já retornou. Acredito que não. Então, bom, enquanto ele não retorna, eu vou abrir aqui para se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Agora está aberto aí para quem está aí assistindo, quiser trazer alguma contribuição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu acho que seria bacana as pessoas colocarem as perguntas no chat para a gente organizando para a Mel, para o doutor Gilberto e doutor Geraldo, né? Eu gostaria de iniciar respondendo a pergunta da Mel, né? O que me inspira? Mel, o que me inspira é participar desse evento, é participar dessa comissão, participar desse evento que tem 101 pessoas, né? A gente não imaginava que poderia estar atingindo esse público todo, teve um envolvimento muito grande dos professores, da instituição, dos funcionários, então eu quero agradecer, e isso realmente é inspirador, faz a gente refletir, faz a gente abrir portas e procurar aí projetos interessantes para auxiliar no projeto da Mel, seguir ela no Instagram e entender mais um pouquinho de legislação também com relação à acessibilidade. Eu só tenho a agradecer, foi muito bom, Mel, muito obrigada. E uma das coisas que eu falo para todos os alunos, né, eu trabalho como psicopedagoga, e quando tem aquela ansiedade de prova, eu sempre falo, um dia de cada vez, né? A gente tem que seguir um dia de cada vez. Obrigada. Sem dúvida, professora Ana, obrigada pelo comentário. Acho que mais alguém queria falar, que abriram o áudio. Oi, fui eu, Carol. É para avisar que o professor Paulo Sá levantou a mãozinha e depois o professor Flávio. Então, pode abrir. Eu vou fechar o meu aqui para não atrapalhar. Ok, então, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar muito as apresentações, foram muito boas, né? Acolher a provocação do Gilberto, né, do professor Gilberto, a respeito da nossa formação, né? A gente forma os profissionais médicos com uma ênfase que eu chamo biomecânica, né? Que é necessário, porém não é suficiente. Então, o que nos mobiliza como profissionais teria que ser alguma coisa para além do encantamento biomecânico. Então, o que me mobiliza no caso da acessibilidade é porque se eu posso, por que o outro não pode? O que impede o outro de poder? Então a gente tem que arrumar um jeito dele poder também, dentro do que a gente tem disponível, né? Então eu acho que essa percepção é o sentido do outro na vida da gente, né? E aí esse processo é que, do ponto de vista da formação, ainda é precário. A gente espera que as pessoas sintam isso naturalmente por parte delas, porque a vida vai ensinar elas. Não é assim. A vida não ensina assim do nada. A vida não tem um quadro negro. Na verdade, são oportunidades para que ela acelere seu amadurecimento e a expansão da sua visão. E a gente pode contribuir e acelerar esse processo, né?
Então, se isso está mais sistematizado, mais organizado, a gente consegue influenciar de verdade a vida das pessoas para que elas possam estar sensíveis a participar do processo de construção da acessibilidade em qualquer lugar que você vá. Então, é mais ou menos por aí que eu queria contribuir com a minha fala. Rodrigo, tem que ir no meu banheiro. Obrigada, professor Paulo. Tinha mais alguém com a mão levantada? Sim, sou eu, Flávio. Bom, primeiro agradecer, né, esse espaço que a gente está tendo, e aí eu vou trazer aqui, puxar um pouco para a questão da educação, já que a gente está com bastante alunos também da licenciatura, e reforçar a provocação do Gilberto e a fala do Paulo, né, na questão da formação dos nossos alunos, né? Só que eu gostaria de refrisar o que eu já tinha colocado no primeiro encontro que nós tivemos, Paulo, que acho que quando a gente tem que pensar a formação dos nossos alunos, a gente tem que ampliar mais a perspectiva, no sentido de que, quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando, né, de como atender as pessoas com deficiência, nós estamos falando de doença, sim, no sentido não da doença dessas pessoas, mas da nossa doença, né? Nós temos um problema a resolver porque nossa sociedade é doente, né? Nós não conseguimos receber o outro, o diferente. E por isso que nós temos os grandes problemas. Então, quando a gente aborda esse assunto, a gente não pode perder a perspectiva de que a gente está cuidando de si. Quer dizer, todos nós aqui, enquanto sociedade, ao abordarmos essa questão, ao enfrentarmos essa questão, temos que ter a consciência de que ela é uma questão coletiva, porque nós, coletivamente, estamos doentes. Nós, coletivamente, perdemos a noção do todo, perdemos a noção da importância de acolhermos a todos, né? Porque quando eu estou acolhendo a todos, eu também estou me acolhendo. Então, assim, na perspectiva educacional, falta para a gente, né, frisar, né, de como que o indivíduo e o todo eles precisam ser educados e quanto que, na nossa formação enquanto indivíduo, a gente tem que ter essa dimensão do todo. Era isso que eu queria contribuir. Professor Flávio, obrigada. Acho que é muito pertinente a sua colocação. Vamos ter que refletir bastante sobre tudo que vocês estão falando hoje aqui, porque realmente a gente tem que pensar como que nós estamos agindo, né, no dia a dia e o quanto isso pode ter um efeito em outras pessoas e um efeito, às vezes, que gera experiências muito ruins, como a Mel colocou. Mel, tem uma pergunta aqui para você no chat. Se você poderia dar um exemplo, né, para quem está assistindo você aqui, principalmente para os estudantes da saúde, né, de alguma atitude positiva que foi muito importante para você, já depois, né, de diagnosticada a doença, de estar com a deficiência. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho aí, porque não é uma pergunta muito fácil, mas, enquanto isso, eu vou ler aqui os outros comentários do chat, e depois, se você quiser, você responde para a gente, se tiver como responder. Tem muita gente parabenizando aqui também. Eu estou recebendo pelo WhatsApp e estou vendo no chat aqui. Então, tem bastante gente parabenizando. Parabéns pela iniciativa de vocês, um belíssimo trabalho, muito esclarecedor. Minha filha foi diagnosticada com a doença. Aí botou, acho que é o Instagram aqui, Catiuxa, né? Não sei quem que foi, porque o meu não está aparecendo o nome de quem escreveu. Não sei se a pessoa está aí, se ela quer falar. Aqui tem a pergunta para a Mel. Foi Sandra Monteiro, Carol. Que bom, Sandra, que a gente pôde trazer aí um pouquinho também de informação e falar sobre a doença. A gente colocou aqui o Instagram também do Dr. Geraldo, da Mel. Tem aqui minha tia cadeirante. Vemos que é muito ruim a acessibilidade quando saímos para qualquer lugar, seja ele público ou fechado.
Gislaine, eu não consigo ver daqui quem que escreveu, se você puder falar. Também temos aqui, ó, obrigada, doutor Geraldo, mais uma vez presente na Unifase, esclarecendo a comunidade acadêmica com seus conhecimentos especializados e sua presença amigável e generosa. Carol, o doutor Gilberto, ele tinha levantado a mão, e depois a doutora Maria Isabel também, ela está aqui com a mãozinha levantada. Então, eu vou parar de ler o chat aqui, para eles abrirem e poderem falar, enquanto a Mel está preparando ali a resposta dela. Posso falar? Pode sim, professor. Na verdade, só para responder inicialmente ao que o Paulo falou, e aí acabou que articulando com o que o Flávio falou também, essa tarefa de trazer a questão de, além do modelo biomédico, né, estrito, como o Paulo falou, é uma tarefa bastante difícil, né? Porque a gente tem um modelo biomédico como hegemônico ainda, apesar de todas as mudanças que aconteceram desde que eu e você estávamos na faculdade, que tem 30 anos, isso, vamos dizer. A gente vê que mudou muito, mas ainda a gente continua vendo um modelo hegemônico e, como qualquer situação dessa de hegemonia, a contra-hegemonia vai entrando nos buraquinhos, né? Então, eu acho que é bastante difícil. Quer dizer, não é uma questão de ser pessimista, mas é questão de ir tentando, a gente está vendo isso acontecendo aqui, e dando tempo ao tempo, né? Mas dando tempo ao tempo fazendo coisas, e é isso, é o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos caminhando, vamos caminhando. E aí, articulando com o que o Flávio falou, quer dizer que a gente, além de de ter que enfrentar um modelo hegemônico no qual isso não é levado de uma forma tão valorizada, a gente ainda está numa sociedade doente, né? Que é isso mesmo, essas coisas, essas relações não acontecem no vácuo, né? Essas relações acontecem dentro de eventos que estão à nossa volta e outras relações de poder que estão à nossa volta. Dificulta um pouco mais, talvez, essa nossa tarefa, mas estamos aí para isso, né? É isso aí, mas estamos... essa doença, enfim, vamos levando. Era mais essa articulação aí. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim, Gislaine? Ouvem? Então, prazer enorme estar aqui, né, com todos os convidados tão queridos e tão generosos que vieram a levantar essas reflexões para a nossa comunidade. Então, eu queria parabenizar ambas as comissões, da Unifase e da OAB, e toda a iniciativa e colaboração dos palestrantes. Eu queria chamar a atenção uma coisa. Como todos nós, eu participo há muito tempo, né? Desde 2015 nós temos essa nossa comissão, da reflexão sobre acessibilidade. Isso vem ganhando muito corpo dentro da nossa instituição, desde os primeiros passos, que são aqueles que o professor Gilberto falou, que são, eu não sei se ele usou a palavra sem graça, mas assim, é o elevador, é a rampa, é o corrimão, é a barra, né? Que são aqueles dispositivos que vamos colocando para permitir aquela acessibilidade básica, né? Que é obrigação, né, nos projetos de arquitetura hoje, enfim, da qual a gente não pode mais fugir. E fomos caminhando para a complexidade da aceitação do outro, que é, no fundo, a acessibilidade atitudinal é isso. Como é complexo nos aceitarmos, né? Como é complexo isso, com ou sem deficiência, com ou sem doença rara, com ou sem necessidade especial. Eu estava aqui pensando, eu não sou especialista, então eu não entendo muito, não. Quer dizer, é tanta nuance, a nossa legislação ela é tão farta, né, doutor Geraldo, que a gente, se não está profundamente conhecedor, acaba ficando na dúvida. Mas vamos lá, o canhoto, né? Ele precisa de uma cadeira com prancheta que seja diferente da maioria das outras pessoas. E a gente não pode propriamente dizer que o canhoto é
atualmente, alguém que passe por situações tão complexas e constrangedoras. Mas já houve época em que era surra na mão para que ele utilizasse a mão direita, né? Então, não é difícil aceitar as características, que dirá esses agravos mais complexos e que evoluem, né? E que, portanto, a gente nota que o esforço, às vezes, é em vão, não é variável, né? Atendeu, mas não fica atendido para sempre. Daqui a pouco vem uma nova necessidade específica. E aí, a gente, quando se depara com um evento como esse, a gente fica um pouco cheio de dedos, né? Estamos aqui num evento, e, aliás, todos têm sido assim, em que sempre há participação de alguém que está naquela condição discutida e que vem apresentar o seu relato, e faz isso de uma forma muito corajosa e generosa. Então, primeira coisa, queria agradecer a Mel pela coragem, pela generosidade de estar aqui. Olha só, a generosidade, eu quero explicar um pouquinho. É preciso, não, fica mais fácil a gente pensar no outro quando a gente está em contato com esse outro para nos inspirar. E muitas vezes isso é muito difícil para essa pessoa, né? No caso específico aqui da Mel, não é só difícil psicologicamente, mas é difícil até em termos de que ela precisa de recursos específicos para poder estar conosco. E isso me fez aqui pensar que a gente precisa olhar para isso e reconhecer, né? Olhar para isso e dizer, nossa, estamos aqui numa conversa, como o doutor Geraldo disse muito bem, eu ando de várias formas, só não ando com as minhas próprias pernas. A Mel se comunica de várias formas. Hoje, ela não se comunicou com a própria fala, ela fez uso de uma tecnologia intermediária. E a gente está fazendo uso de tecnologias intermediárias durante toda essa pandemia, né? Qual tem sido o grande instrumento que possibilita a não interrupção dos nossos processos educacionais? O uso de tecnologias intermediárias, intermediadoras, né? Mediadoras da comunicação. Então, eu queria, primeiro, levantar essa questão, que a gente precisa olhar, precisa conseguir olhar para as pessoas que apresentam alguma deficiência ou alguma necessidade específica e estar com elas com naturalidade. E ressaltar a importância dessa convivência. E a naturalidade não quer dizer que a gente não fique impressionado do desenvolvimento de habilidades substitutivas, porque normalmente essas pessoas têm habilidades que todos os demais não possuem, né? E tem essa disponibilidade de estar se colocando e se expondo, né? Se expondo a esse meio que não é o meio hegemônico, né? Quer dizer, eles não estão nesse meio hegemônico. Bem, então eu queria, Mel, dizer para você que é extraordinário que você esteja aqui conosco. E é extraordinário que você possa se comunicar tão bem, comunicar as suas alegrias, que foi o que você fez estando aqui, e suas dificuldades. Assim como é extraordinário que a gente possa pensar um pouco no nosso relacionamento com cada uma das pessoas a partir do seu exemplo. A segunda coisa que eu queria ressaltar, gente, mãos à obra. Olha só, a vida é curta, né? A gente tem urgências e a gente precisa dar esses passos. Então, vamos lá, olha que espetáculo o desenvolvimento dessa tecnologia que possibilitou a Mel estar aqui falando e sendo ouvida. Ela está falando com talvez uma outra voz, mas ela está aqui e nós estamos podendo ouvi-la. Se não fosse isso, nós não poderíamos estar. Então, nós seríamos os deficientes, nós estaríamos surdos a ela. E ela está aqui. Então, essa tecnologia é uma das
digamos, maravilhas do nosso tempo. E a gente precisa fazer isso, se dedicar a todas essas oportunidades para o bem. Para que bem? Para esse bem que o Flávio comentou, que o Gilberto alinhavou, que o Paulo sugeriu, né? Para que a gente saia desse estado doentio de uma sociedade que apedreja, que condena, que discrimina, que esconde, que evita, que finge que não vê. E a gente está numa sociedade do conhecimento altamente sofisticada e desenvolvida. Então, nós temos que dar jeito nessas situações. O tempo está aí, urge. A legislação já é a melhor do mundo. Mas e daí? Precisamos nós, profissionais de saúde, desculpa, eu não sou, mas já estou me incluindo, né? Alguém aí um dia vai me dar um diploma. Mas, assim, nós, profissionais de saúde, nós, profissionais de nível superior, nós que estamos empregados, temos que trabalhar para contribuir para um bem comum. A gente não pode perder um minuto, pois se pessoas que têm muito mais empecilhos estão aí trabalhando para e reunindo forças para superar as dificuldades. Então, a gente precisa sair do nosso comodismo, a gente precisa estabelecer prioridades, né? O que é prioridade? Como enfermeiro, qual é a minha prioridade? Como que eu vou exercer a minha atividade de professor de enfermagem ou de enfermeiro? Como que eu vou ser um médico que olhe para o meu paciente e não diga simplesmente para ele assim, olha, você precisa emagrecer. Então, não me volte aqui sem ter perdido 20 quilos. É comum isso, né? E aí o paciente vai para casa e diz, eu preciso de uma barra de chocolate urgente, porque eu tenho que emagrecer 20 quilos. Né? Eu não aguento essa minha ansiedade. Então, como é que eu vou desenvolver na formação essa empatia, essa aceitação? Como é que eu vou lidar com a minha incapacidade de resolver todos os problemas que chegam a mim e vou conseguir orientar? Para isso, eu preciso ouvir, aprender, alargar os meus horizontes. Eu não posso ficar restrita a essa descrição da doença, diagnóstico da doença e a terapêutica. Eu tenho que desenvolver um olhar mais global sobre as condições humanas e acompanhar a pessoa que me procura, sugerindo os caminhos. Então, eu acho que, no fundo, professor Gilberto, no fundo, professor Paulo César, Paulo Sá, Flávio, Pestana, que estão aqui hoje, que foram os professores que eu percebi que estão presentes, esse é o nosso papel, mais do que ensinar, do que dar aos nossos alunos aquela informação, é dar a eles um instrumento para que eles sejam profissionais realizados e agentes de mudança. E eu acho que as nossas comissões, tanto da OAB quanto a nossa, vêm fazendo esse trabalho, porque tem coragem de colocar na mesa aspectos complexos da vida humana e discutir o que a gente pode fazer. O que a instituição pode fazer? O que a OAB pode fazer? O que os professores podem fazer? Então, desculpe, eu escutei uma coisa aqui, pensei que tivesse alguém sofrido um acidente aqui dentro de casa. Desculpa se eu me desviei, mas foi só um susto. Bem, eu me perdi. Gente, olha só isso que eu queria falar. Queria agradecer, então, imensamente a Mel por ter sido generosa de compartilhar conosco a sua realidade e, se ela agora já puder falar conosco, vai ser um enorme prazer. Parabéns aí à OAB e à Unifase. Obrigada, doutora Isabel, pelas palavras, pelas colocações. Mel, você já pode responder a gente?
Eu conheço os dois lados, pois vivi anos de certa forma normal, mas com o convívio da doença, perceber como podemos ser resilientes. Devemos nos colocar no lugar do outro. Ninguém está livre de ter uma doença rara. Sim, Mel, obrigada por trazer essa resposta. Mais um pouquinho aí da sua contribuição. Sem dúvida, a gente hoje vai estar saindo daqui super inspirado em você, na sua história, no seu projeto. O Dr. Caio está me avisando aqui que ele vai entrar aqui para falar com a gente, que ele tinha tido um imprevisto, mas que ele está entrando aqui. Então, eu vou ver se ele já... Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, Carol. Bom, queria parabenizar todos os palestrantes aqui. Eu pude ouvir a todos. Lamentavelmente, não pude ouvir a professora Maria Isabel, porque precisei sair rapidinho para atender um telefonema. Digo para vocês, e principalmente para a Carol, e parabenizando a Carol e a Unifase, né, o Centro Universitário Arthur Saerp Neto. Acertei, Carol? Que bom. Eu decorei agora, real. Por quê? Uma coisa muito importante... Muito bem, Caio. Decorou muito bem. Obrigado, Isabel. Uma coisa muito importante que a gente tem nessa nossa parceria é que a gente consegue trabalhar temáticas tão sensíveis do dia a dia das pessoas, trazendo elas para o nosso cotidiano. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Por quê? A gente vê aqui a Mel, e eu tive o prazer de fazer uma live com a Mel no final do ano passado, se eu não me engano. Conheço a história da Mel porque fui professor da melhor amiga da Melissa, que é a Priscila, que, se eu não me engano, está aqui na sala prestigiando o evento e assistindo ao evento, né? E prestigiando também a Melissa. E é muito legal ver a luta da Mel, o trabalho da Mel e tudo que a Mel nos traz para o cotidiano. Né? É muito importante que a gente tenha na nossa sociedade pessoas como a Mel, que nos mostram que, por mais que a gente possa ter uma diversidade, a gente não pode desistir e a gente não pode deixar de tentar. E a Mel traz esse exemplo e pude conversar com a mãe da Mel. A gente está buscando, e eu coloquei o meu escritório de advocacia à disposição da Mel e da família para que a gente pudesse buscar uma bateria para melhorar as condições de vida da Melissa. Então, é muito legal, é muito bacana ouvir a fala dela e como o professor Gilberto falou aqui anteriormente. A gente aprende todo dia. E trabalhando com pessoas com deficiência, a gente aprende todo dia, cada dia mais. E ouvindo tanto o professor quanto o Geraldo, eu sou suspeito para falar porque eu sou amigo do Geraldo desde 2013, desde quando eu ingressei no movimento da pessoa com deficiência, que o Geraldo me acolheu e me dá todos os subsídios para poder trabalhar e chegar até onde eu cheguei. Né? Hoje eu estou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, muito por indicação do Dr. Geraldo Nogueira, e a gente tem um trabalho em conjunto de muitos anos, então eu sou super suspeito para falar do trabalho dele, mas é muito bom, é muito bacana ter pessoas também como o Geraldo no nosso dia a dia, na luta diária do movimento da pessoa com deficiência, e também como o professor Gilberto, que tão brilhantemente aqui tratou de todos os aspectos da questão da esclerose lateral amiotrófica. Então, eu queria parabenizar a Unifase, mais uma vez, parabenizar na pessoa da Ana Carolina, mais extensivo aos professores Paulo César, Maria Isabel, Roberta, Gislaine, a professora Clévia, que já falou conosco em um dos eventos, o professor Flávio, que também já falou conosco, a Ana Helena, todos que estão aqui
na Unifase que podem e que fazem com que isso aconteça, né? Esse trabalho não é um trabalho da Ana com Caio, da comissão com comissão, mas é um trabalho de duas instituições em prol não só de tirar da invisibilidade os direitos das pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, mas tornar o entendimento de que todas essas pessoas, antes de qualquer característica, são pessoas e assim elas devem ser tratadas no nosso dia a dia. Então, parabéns aos palestrantes, parabéns, Carol, e eu coloco para vocês a comissão à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada, doutor Caio. Gente, obrigada a todos. A Mel falou que ela está à disposição lá no Instagram, se colocou à disposição se alguém quiser depois falar com ela, mas não deixem de segui-la, todos pela Mel no Instagram. Não deixem de ver o projeto, quem puder adquirir a camisa, tem caneca, tem um monte de coisa legal, e de seguir ela, acompanhar esse trabalho dela de conscientização, que é um trabalho muito bonito, como vocês puderam ver. Tá bom? Eu agradeço, tá, muitos elogios aqui no chat, tá? Principalmente para a Mel, mas também para o doutor Geraldo e para o doutor Gilberto, agradecendo, né, também as contribuições dele. Então, muito obrigada, gente. Eu espero que mês que vem a gente esteja juntos novamente aqui para poder estar tratando de outro tema. E Mel pode participar de todos aqui com a gente. Está super convidada. Tá bom, gente? Obrigada. Agradeço. Era bom lembrar, Ana Carolina, da enquete que está sendo agora. Por favor. Sim, é só preencher. A enquete apareceu na tela de vocês com umas perguntinhas. Aí, se puderem preencher, e a gente vai se despedindo na sequência. Estou lendo aqui, parabéns a todos os envolvidos. A professora Clévia estava com a mão levantada. Desculpa, eu não vi. Eu não sou muito boa ainda de ver e organizar isso tudo aqui ao mesmo tempo. Professora Clévia, você quer falar? Oi, doutor Caio, eu não estava não, mas já que falou, vou bem falar. É uma pergunta para a Mel, pode? Porque eu fico ouvindo, eu fico aqui, né, pensando um monte de coisa. Mel, primeiro, muito obrigada por compartilhar com a gente, porque é um crescimento enorme nosso, sabe? Eu fico extasiada com essas colocações. Obrigada, fiquei emocionada e eu acho seu projeto, assim, maravilhoso. A pergunta você falou da dificuldade de fechar um diagnóstico, da dificuldade de acessibilidade, e aí a gente trazendo para a educação, né? E a dificuldade das pessoas, dos profissionais da educação, né? Seja educação em saúde, seja da educação que você teve, né? De forma acadêmica, né? Sua sequência, que você falou, eu tive que abandonar a faculdade de medicina. O que você acha dos profissionais de educação? Eles estão preparados para lidar com pessoas com deficiência, ou pessoas com doenças raras que precisam? Estou falando na prática mesmo, porque a teoria a gente vê, né? A gente está sabendo dessa teoria agora, né? Com a produção de muita coisa na área. Mas e a prática? O que você tem para dizer para a gente, para os nossos alunos aqui que serão futuros docentes? Enquanto a Melissa escreve aí, eu queria que a gente também ressaltasse as coisas que a gente já está fazendo na faculdade. Acho que isso também é importante, né? Esse evento aqui, eu acho que o trabalho de inclusão de surdos também é um ponto de destaque na Unifase, e aí é mérito da professora Clévia também, que está à frente disso. Então, a gente também destacar o que a gente já faz, eu acho que é importante. Com certeza, professor Flávio. A gente vem aí não só na parte pedagógica, a parte arquitetônica, a gente tem feito bastante coisa aí nesse sentido, e a gente espera que as pessoas com deficiência cheguem ao ensino superior, porque a gente sabe também que muitas vezes elas encontram as barreiras no ensino médio, no ensino básico, e às vezes isso impede que elas cheguem no ensino superior, né? Então, isso foi muito bem colocado mesmo. Tem bastante parabéns pelo evento aqui. Acho que podia lembrar também, como o professor Gilberto colocou e agradeceu o envio da cartilha, lembrar que a nossa cartilha ela está no site. Então, para quem não conhece, por favor, vai lá, conheça, fuxique bastante lá o nosso espaço. Isso mesmo, nosso site é acessível, tem uma parte do site com links, até com nome de programas, de software, que garantem acessibilidade, que são gratuitos, que a pessoa baixa na internet.
colocar o site aqui para quem não é da instituição, posso também. Essa tecnologia assistiva, né, que é o que a Mel está usando, é muito legal também. Esse aparelho dela, o Toby, eu não conhecia. Conheci depois que eu fiz contato com ela, fui ler um pouquinho. Ô, Ana, posso falar rapidinho? Claro. Assim, é mais uma proposta, né, que é que nem eu estou pelo celular, não estou conseguindo acessar todos os professores que estão, mas foram citados, né? Eu não sei se para que mais professores tivessem acesso a esse trabalho que as comissões vêm desenvolvendo, eu não sei se no período que a gente tem a capacitação, né? Antes de começar as atividades escolares, se tivesse um momento das comissões junto a todos os professores. Eu não sei se isso seria viável, mas se pudesse, né, porque a gente fala nessa formação que nem o Paulo colocou e o Gilberto colocou, né, de formar esse outro profissional, que ele tem acesso a essa outra, além do biológico. Eu acho que para esse estudante ter isso, você tem que ter um professor que tenha esse olhar também e esse tipo de formação também, né? Para ele poder fugir um pouco, transcender a questão do biológico. Senão ele só vai passar o biológico e aí o estudante só vai se formar em cima do biológico. Então, acho que se tiver algum momento, acho que assim como um encaminhamento para o dia de hoje, e os professores também tenham acesso e aí que esse acesso possa ser através desse momento Uma ótima ideia, professor, com certeza. A gente vai tentar articular isso, sim, com o núcleo pedagógico, capacitação docente, comissão da OAB. Vamos ver se a gente consegue inserir isso de alguma forma. A Mel, acho que já está olhando ali, ela já pode falar, pode responder, Mel. Eu tenho que dizer que tem melhorado, mas ainda falta mais empatia. Eu tenho a dizer que tem melhorado, mas ainda falta mais empatia. Ótimo. Sim, com certeza. Temos que trabalhar isso, então, para poder evoluir e melhorar ainda bastante, né? Gente, eu vou encerrando, então, por aqui, que a gente já passou um pouquinho do tempo que estava previsto para encerrar, mas eu queria agradecer muito a todo mundo, especialmente a Mel, aos nossos dois outros palestrantes, Dr. Geraldo e Dr. Gilberto. E em julho a gente tem mais aí um evento da comissão na última quarta-feira do mês e vamos estar enviando convites para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.